Imagina só, você está no meio do deserto e de repente vê um arbusto pegando fogo. Mas assim, o fogo não consome as folhas. Ou então, num barco, numa tempestade daquelas, e do nada ouve uma voz vindo do céu que acalma tudo. Esses momentos, sabe, descritos em textos antigos, são o centro da nossa conversa hoje. São o que a gente conhece como teofanias, as manifestações diretas de Deus. Uhum. E para essa análise, a gente vai se basear num estudo teológico bem detalhado que basicamente cataloga todas essas aparições na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E a nossa missão aqui é entender não só o que aconteceu, mas por quê. Porque às vezes é uma conversa casual e outras é um espetáculo de trovão e relâmpago. O que isso revela? É um ótimo ponto de partida. E o próprio termo teofania já dá uma pista, né? Sim, Ele vem do grego, teofaneia, é a junção de teos, que é Deus, e fania, que significa manifestação, aparição. Então, literalmente, é uma revelação de Deus. ou seja, não é só uma ideia, é um sentimento, é algo concreto. Exatamente. O ponto central, segundo a fonte, é esse. É uma manifestação que dá para perceber com os sentidos. É algo que pode ser visto, tipo uma coluna de fogo, uma figura humana, ou ouvido, como uma voz que sai de uma nuvem. É Deus se tornando de alguma forma detectável aqui no nosso plano. E a fonte leva a gente direto para a primeira de todas que, honestamente, me surpreendeu pela simplicidade. Em Gênesis 3, a gente lê sobre Deus caminhando no jardim do Éden, na brisa do dia, e chamando Adão e Eva. O que me chama a atenção é o quão normal parece. Não tem trovão, não tem nada. É um passeio no jardim, quase como visitar um vizinho. É uma imagem de uma intimidade primordial, quase familiar. E essa forma de aparecer vai evoluindo muito ao longo do próprio livro de Gênesis. Um pouco depois, a gente tem Abraão em Gênesis 18. Ele recebe a visita de 3 homens no calor do meio-dia. E ele oferece água, comida, age como um anfitrião normal, né? Totalmente. E um desses homens é o próprio Senhor. E aí ele tem uma conversa longa, quase uma negociação sobre o destino de Sodoma e Gomorra. É uma teofonia em forma humana. Uma conversa quase diplomática, se a gente pensar bem. Mas nada se compara com a história de Jacó, Gênesis 32. Ah, a famosa luta de Jacó. Exato. Ele passa a noite inteira lutando com um homem misterioso. E é aí que a coisa fica muito interessante, porque no final esse homem é identificado como Deus. Mas a minha pergunta é, por que uma luta? Um passeio no jardim eu entendo, uma conversa eu entendo, mas um confronto físico, o que a fonte diz sobre o propósito disso? Então, o que é fascinante nisso é que a forma da teofania parece ser feita sob medida para o momento do personagem, sabe? A luta de Jacó é um ponto de virada absoluto na vida dele. Ele está voltando para casa com medo, sem saber do futuro. A luta simboliza essa batalha interna dele, a tenacidade, e o resultado não é a destruição, mas a transformação. Ele sai de lá mancando, mas com um nome novo, Israel. Israel, que pode ser traduzido como aquele que luta com Deus. Justamente. Então não é só uma mudança de nome. É tipo uma redefinição de identidade que foi forjada no conflito. Ele lutou com Deus, sobreviveu e agora ele é outra pessoa. Perfeitamente. A gente vê uma progressão muito clara em Gênesis, de um passeio íntimo para uma aliança conversada com Abraão e aí para um confronto que transforma com Jacó. As teofanias não são aleatórias, elas marcam momentos cruciais de identidade e propósito. Essa ideia de escala é interessante, porque uma luta individual transforma um homem. Mas, e quando você precisa transformar a identidade de uma nação inteira, de milhares de pessoas? Imagino que a manifestação precise ser maior? Mais espetacular. E é isso que a gente vê em Êxodo, certo? Exatamente. A escala explode. O foco sai dos encontros pessoais com os patriarcas e vai para manifestações em massa de alcance nacional. E tudo começa com um evento que é, ao mesmo tempo, pessoal e gigantesco. Moisés e a sarça ardente.
O relato em Êxodo 3 é muito cinematográfico. O fogo que queima, mas não consome, a voz que chama Moisés pelo nome e a ordem para tirar as sandálias porque o solo se tornou sagrado. Não é uma conversa entre iguais como foi com Abraão. É um evento que já estabelece uma hierarquia, uma reverência, desde o primeiro segundo. É uma teofania de comissionamento. Ela separa o Moisés do comum e dá a ele uma tarefa gigantesca. E a partir daí, as manifestações viram parte do dia a dia da nação inteira. A gente tem a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite guiando todo o povo pelo deserto. Uma espécie de GPS divino, como a fonte sugere, visível para todo mundo o tempo todo. Exatamente, um GPS divino. É uma teofania constante, móvel e funcional. Mas o clímax, claro, é o Monte Sinai. Ali, em Êxodo 19 e 20, não é mais uma conversa, é uma produção de nível cósmico. A descrição é avassaladora. Trovões, relâmpagos, uma nuvem densa cobrindo a montanha, o som ensurdecedor de uma trombeta. A mensagem parece bem clara. Isto é sério. Prestem atenção. Ninguém podia dizer que não viu ou não ouviu. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o livro de Êxodo mostra uma tensão incrível. Por um lado, uma proximidade que nunca tinha acontecido antes. Em Êxodo 33, o texto diz que Deus falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Espera, essa imagem do face a face sempre me intrigou, porque no mesmo capítulo, um pouquinho depois, Moisés pede para ver a glória de Deus, e a resposta é um não direto. Deus diz que ninguém pode ver a sua face e continuar vivo. Como que a fonte lida com essa aparente contradição? É uma metáfora. Essa é a tensão central que a fonte destaca. E não é uma contradição, é uma dualidade. O termo face a face é uma expressão hebraica que significa um diálogo direto, íntimo, sem intermediários, não necessariamente uma visão literal do rosto. Ah, entendi. Por outro lado, a glória de Deus seria a manifestação total da essência dele, o poder, a santidade, que seria insuportável para um ser humano. Então, esses relatos mostram a imanência, um Deus presente, que conversa, e a transcendência, um Deus glorioso, santo, inacessível. A teofania revela, mas também protege. Faz muito mais sentido. Revela e protege ao mesmo tempo. Mas o que mais me surpreendeu na fonte foi justamente o oposto disso, o silêncio. Depois de todo esse espetáculo em Êxodo, o artigo aponta que muitos livros da Bíblia simplesmente não têm teofanias. A lista é longa. Levítico, Deuteronômio, Ruth, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Ester. E a minha primeira reação foi: Deus simplesmente foi embora. Por que esse silêncio todo? É uma pergunta natural, mas a explicação que a fonte oferece é que não é uma ausência, é uma mudança de foco na narrativa. Pensa em Levítico e Deuteronômio. Eles são basicamente o manual de instruções que vem depois da grande revelação no Sinai. O foco não é mais receber a lei, mas detalhar como aplicar essa lei na vida, nos rituais, na sociedade. O momento da revelação direta passou, sabe? Agora é tempo de organizar. Ok, entendi a parte dos livros de lei. Mas e os históricos, como Crônicas ou Esdras? Se Deus é o motor da história, por que ele ficaria em silêncio justo nos livros que contam essa história? A perspectiva da fonte é que nesses livros a ação de Deus é vista através dos eventos, sabe? Das ações dos reis, dos profetas, da ascensão e queda de nações, não de aparições diretas. A teofania dá lugar à providência. A mão de Deus está lá, mas de forma mais sutil, tecendo a história. O mesmo vale para os livros de sabedoria, tipo Provérbios, que focam na reflexão filosófica, na vida cotidiana, não em encontros sobrenaturais. Mas as aparições não desaparecem por completo. Elas meio que voltam num formato novo nos livros proféticos. A fonte destaca Isaías 6, com aquela visão, nossa, grandiosa, do Senhor num trono, o templo cheio de fumaça, serafins voando. E depois Ezequiel 1, que é quase indescritível.
Parece uma cena de ficção científica. Rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, criaturas estranhas. Exatamente. A forma da teofania se adapta à função dela. O que isso nos diz? Para os patriarcas, a mensagem era pessoal. Para a nação, no Sinai, precisava ser espetacular, unificadora. Agora, para os profetas, as visões são complexas, simbólicas e até assustadoras, porque a mensagem que eles têm que entregar também é complexa. Muitas vezes é uma mensagem de julgamento. A embalagem da revelação é feita sob medida para a mensagem e para o mensageiro. Perfeito. Jó, por exemplo, depois de tanto silêncio, recebe a resposta de Deus de dentro de um redemoinho. A forma comunica um poder, uma perspectiva que está totalmente além da nossa compreensão. Então a gente passa do pessoal para o nacional, para essas visões proféticas quase psicodélicas. Parece uma escalada. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, segundo a fonte, o estilo muda de novo. Completamente. Fica tudo mais quieto e focado. Muito mais focado. Nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, a fonte aponta basicamente 2 eventos principais que se encaixam na definição clássica, e ambos são puramente audíveis. O primeiro é no batismo de Jesus. Certo. O céu se abre e uma voz declara: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E o segundo é a transfiguração. Jesus sobe um monte e de novo uma nuvem os cobre e a voz do céu diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." É um padrão muito claro. 2 vezes nos momentos mais importantes, a intervenção divina é uma declaração verbal. Quase como se Deus estivesse assinando a obra, dizendo: "Esse aqui é o meu." E essa especificidade revela uma mudança teológica fundamental. No Antigo Testamento, Deus aparece de várias formas para guiar, legislar, julgar. No Novo Testamento, essas teofanias diretas de Deus Pai servem a um propósito único: validar publicamente a identidade e a autoridade de Jesus. Certo. E a fonte também destaca algo interessante no Evangelho de João. Lá não tem teofania do Pai. E por quê? Porque a teologia de João é que o próprio Jesus é a manifestação visível de Deus. Ver Jesus é ver o Pai. O que explica porque a maioria dos outros livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro, não tem nenhuma teofania. A revelação definitiva já foi dada em Jesus, e o resto é sobre desdobrar o significado disso. Exatamente. O foco muda da revelação para a interpretação e a aplicação. O artigo também tem uma seção útil de perguntas e respostas. Uma delas é sobre a diferença entre teofania e epifania. São palavras que a gente ouve e às vezes usa como se fossem a mesma coisa. É uma distinção útil. Segundo a fonte, teofania é muito específico. É uma aparição de Deus no contexto bíblico. Já epifania é um termo mais amplo. Pode ser a manifestação de qualquer ser divino, de qualquer religião. Ah, tá. E fora do contexto religioso, epifania virou sinônimo de uma revelação intelectual, um grande insight, aquele famoso momento ahá. Entendi. Então toda teofania bíblica é um tipo de epifania, mas nem toda epifania é uma teofania. Exato. E isso nos leva à questão final que a fonte levanta e que nos traz para hoje. As teofanias ainda acontecem? O artigo é bem cuidadoso aqui. Menciona que muitos teólogos dizem que não, que esse tipo de manifestação direta parou com a Era dos Apóstolos. Mas também reconhece que existem inúmeros relatos modernos de pessoas que dizem ter tido experiências parecidas. A conclusão da fonte é que a Bíblia em si não coloca um ponto final. Não tem um versículo que diz: "A partir de agora não haverá mais aparições." A questão fica em aberto. E essa conclusão nos permite fazer uma síntese incrível de tudo. A gente começou com interações físicas e íntimas lá no Gênesis. Passamos pela grandiosidade coletiva e aterrorizante do Sinai, mergulhamos nas visões simbólicas dos profetas e chegamos na confirmação audível, focada, da identidade de Jesus. Fica muito claro que a forma da manifestação divina tem tudo a ver com o propósito dela na narrativa. A forma sempre serve à função, seja para estabelecer uma relação pessoal, fundar uma nação, comissionar um profeta ou validar o Messias. E a fonte nos deixa com essa questão em aberto. Se os textos não proíbem futuras aparições,
Isso me faz pensar. Considerando o mundo em que a gente vive hoje, sabe? Um mundo de ceticismo, de ciência, mas também de deepfakes, de realidade virtual. Que forma uma revelação de Deus poderia tomar agora para ser crível? Não seria uma sarça ardente que hoje talvez fosse explicada como um gás natural, ou uma voz do céu, que seria gravada e analisada até a exaustão. Seria um som, uma visão, uma experiência interna, ou algo completamente diferente que a gente nem consegue imaginar. A forma teria que, mais uma vez, se adaptar ao seu tempo. É uma reflexão que fica para cada um de nós.